Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal PR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você um pai que me faz viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 11, versos 11 e 12. Jesus pergunta: e qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? É interessante você entender que nesse capítulo 11, Jesus estava orando. É isso que o verso 1 diz. Estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava falando sobre oração. E Jesus começa a explicar que a nossa oração deve ser feita ao nosso Pai. Jesus não diz assim: vocês vão orar dizendo, Deus poderoso, onipotente, magnificente, né? E usam tantas palavras difíceis, né, pastor Marcos? Olha a simplicidade da oração que Jesus ensina, dizendo, vocês vão orar dizendo, Pai nosso. Porque filho tem liberdade com o pai, não é verdade? Você já procurou seu pai alguma vez para dizer, ô Senhor, meu pai? É assim que você fala? Não, paizinho, papai. Quando quer pedir, então, fala sério. Você já vem meio meloso, meio melado, fala, pai. E o pai já entendeu, esse pai está dizendo que quer alguma coisa. E todo pai tem prazer de abençoar o filho. Jesus ensina, vocês quando forem orar, vocês vão dizer, Pai nosso, que estás no céu. Essa referência de Jesus ao nosso Pai, que é nosso, que não é só meu, mas é seu também, ao Pai nosso. Jesus está dizendo, Ele é santo, santificado seja o teu nome. Ele está no céu, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus começa a ensinar uma oração simples, direta e objetiva. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está falando de pão, que é o pão do amor, que é o pão do suprimento, que é o pão do perdão, que é o pão da misericórdia, o pão nosso de cada dia. Todo dia Deus tem um pão de suprimento, um pão de amor, um pão de bondade, um pão de fé, um pão para cada necessidade. Qual é o pão que você precisa hoje? Ah, pastor, hoje eu preciso do pão da provisão. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Deus está entendendo qual é o pão que você precisa. E Deus tem prazer de dar o que o filho precisa. E aí eu estava orando pela madrugada e Deus falou assim, lembre-se que antes de você ser pai, você é filho. Que coisa linda, né? Uma revelação simples, mas profunda. Eu poderia ficar o culto todo, a mensagem toda, falando sobre isso, que antes de eu ser pai, eu sou filho. Porque como filho, a gente é dependente do pai. Eu nunca vi os meus netinhos preocupados. E estou sem dormir, preocupado com o que vai comer. Eu nunca vi a Cailinha ficar estressada lá, preocupada se ia faltar leite no mamar da Keilane. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi os filhos preocupados pela provisão do pai, não. Todo filho sabe que ele tem um pai. E que o pai é provedor, o pai é abençoador, o pai é aquele que faz o cafuné que a gente quer, o mimo que a gente precisa, o pai é isso. E Jesus começa a ensinar sobre orar o Pai Nosso. E aí depois Jesus diz assim, imagina se chega uma visita na sua casa, de madrugada, e você vê na despensa que não tem pão, e você procura um amigo e pede, e ele fala assim, eu estou dormindo já com os meus filhos, não vou levantar para te atender. Mas Jesus diz, mas pela insistência, ele vai te atender. E aí Jesus fala sobre coisas lindas, dizendo, pedi, e dar-se-vos-á.
batei e a porta se abrirá. Jesus está falando de dependência dos filhos ao Pai. As nossas necessidades diárias que o Pai supre a cada dia. E agora Jesus traz a figura de quem é o Pai. Ele pergunta: qual dentre vós, quem de vocês, sendo pai, se um filho pedir peixe, vai dar uma serpente? Se pedir pão, vai dar uma pedra? Qual de vós? E aí Jesus fala: vocês que são maus, vocês que têm uma natureza humana, carnal, vocês sabem fazer coisas boas para os vossos filhos, quanto mais vos dará o Espírito Santo, o vosso Pai Celestial. O que Deus está dizendo? Nós temos direito disso, irmãos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que vai na nossa frente, trabalhando naquilo que a gente não pode fazer. Eu fico preocupado às vezes de compartilhar segredos meus com Deus, com a igreja, e alguém não entender. Mas eu tenho procurado isso. Você pode rir, mas quem tem que rir mais sou eu, porque quem é feliz sou eu. Eu chego às vezes num shopping, está lotado, não tem uma vaga para parar, e eu já falo assim: Espírito Santo, eu preciso parar o carro, de preferência que seja perto da entrada. E aí os meus olhos se abrem, eu vejo uma vaga na minha frente que ninguém viu. Ou eu paro o carro, eu vejo quando acende a luzinha da lanterna, opa, vai sair. Eu paro, irmãos, o Espírito Santo, ele está disponível para tudo que a gente precisa. Alguém fala assim: é só poder. Não, tem hora que você precisa de uma vaga para parar o carro. Tem hora que você precisa de um pão para comer. Tem hora que você precisa de alguém para trazer uma palavra de amor. Não é assim na sua vida também? E aí o Pai está dizendo: eu vou entregar tudo que você quer através do Espírito Santo. Jesus declarou: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós temos tudo, irmãos. É o Espírito Santo que vai nos defender nos tribunais, você sabia disso? É o Espírito Santo que vai colocar palavras nos nossos lábios quando nós não sabemos o que falar. Foi Jesus que disse isso. Não estou pregando heresia, não. Estou pregando Bíblia. Jesus disse: eu vou, mas o meu Pai vai enviar o Consolador. E Ele virá para trazer consolo ao coração de vocês e abrir portas quando vocês precisarem. É Ele que estará diante de vocês, colocando as palavras sábias que vocês não sabem falar. É Ele que estará convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele. E aí Jesus está dizendo: quanto mais vos dará o Pai, o Espírito Santo. O que eu aprendo com essa palavra? Jesus está dizendo de um Pai que é bondoso. E quando eu penso em um Pai que é bondoso, o que vem à minha memória é Lucas capítulo 15. E Jesus conta a história de um pai que tinha dois filhos descontentes. Dois filhos que o pai dava tudo. Você conhece algum filho assim? Que o pai dá tudo que ele quer e ele ainda está descontente? Gente que reclama de tudo. A história desse pai, esse pai dava casa, comida, dinheiro, honra, dignidade, dava tudo. Mas o mais moço pensou assim: eu não quero ficar mais aqui na fazenda, eu quero viver a minha própria vida. Filhos ingratos, que esquecem que a provisão vem do pai. Não adianta, meu filho. Se você ficar longe do seu pai, vai faltar tudo para você. E o diabo sabe disso. Quando afasta um filho da presença do pai, esse filho está perto de morrer. O diabo sabe disso. Que todas as vezes que ilude alguém a se afastar da presença do pai, ele sabe que agora essa pessoa se torna uma presa fácil nas garras do inimigo. Porque quem te guarda é teu pai. O Senhor te guardará. O Senhor é a tua sombra. O Senhor vai na tua frente. A palavra está recheada disso. Se tem milagre na sua vida é porque o Senhor, o teu Pai, está contigo. Jesus disse: vocês não podem fazer nada sem mim. Ou seja, nada acontece na minha vida se o Pai não estiver comigo. Jesus declarou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está afirmando que eu só posso ter uma vida abundante em Jesus. Eu vim trazer vida e vida abundante. E aí Jesus diz: eu e o Pai somos um. Que alguém pode falar: mas é o Filho ou é o Pai? Eu e o Pai somos um. Jesus conta a história de um filho mais moço que resolve ir embora. Está muito chato ficar aqui na fazenda.
Está muito chato ser riquinho aqui dentro da fazenda, eu quero viver a minha própria vida, eu quero liberdade. E todas as vezes que um filho quer viver liberdade, vai arrumar problema para a vida dele. Esse filho diz, não, quero ir para a cidade, vou comprar uma BMW conversível, vou comprar uma roupa estilosa e vou tirar onda, cheio de dinheiro. E aí ele pede ao pai a herança. Veja bem, herança só se entrega quando o patriarca morre. Eu nunca vi ninguém dividir herança com o pai vivo. Mas esse filho já considerava o pai morto. Embora o pai o abençoasse, mas ele se tornou autossuficiente e diz, eu quero a parte que me cabe da fazenda. E era um pai tão generoso, era um pai tão equilibrado. A Bíblia diz que o pai repartiu por eles o dinheiro da fazenda. Olha só, que pai equilibrado. Um pai que tinha reservas, um pai que não dizia, agora, o que eu vou ter que fazer? Ele quer a parte da fazenda, vou ter que vender a fazenda, ou pelo menos vender 1/3 da fazenda, que é a parte que cabia ao mais novo. O primogênito tinha direito de receber 2 porções que os outros herdeiros recebiam, eram 2, então tinha que dividir por 3. 2 partes seria para o mais velho e uma parte seria para o mais novo. Mas o pai não teve que vender a fazenda, o pai deu a eles o que era direito. Então o pai já indenizou em vida e manteve a fazenda ainda. Olha que pai abençoado. Só que o pai conhecia esse filho. O pai sabia que aquela experiência seria para a transformação na vida daquele filho num filho melhor. E o pai sabia que o filho ia jogar tudo fora, porque não tinha ainda aprendido a administrar, era um filho mais moço, era um menino. Você já viu meninos que querem alcançar lugares altos, mas não estão preparados? Eu podia falar sobre o cenário político desse país. Olha quantos meninos lá atrás que entraram, poderiam crescer cada vez mais, mas se envolveram na falcatrua, no roubo, no trambique, e hoje estão presos, perderam tudo. Meninos, pega o dinheiro, joga tudo fora. Enquanto tinha dinheiro, tinha amante. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha gente junto com ele. Mas um dia acabou. E quando acabou o dinheiro, e acabou os amigos, acabou tudo, a única coisa que restou antes dele se matar, porque ele pensou, agora não tem mais jeito, foi a lembrança de um pai bondoso. E um filho sempre vai se lembrar de um pai bondoso. Esse pai que está pronto a perdoar. Esse pai que está pronto a restituir. Veja bem, esse pai não mandou alguém, um conhecido. E aí, imagina, você vai lá perto do meu filho, essa altura ele já deve estar passando fome, perde uma nota de 100, toma aqui, uma para você e uma para você perder perto dele, para ele comprar um prato de comida. Esse pai não fez isso. Esse pai deixou o filho ir até o fundo do poço. E talvez eu esteja falando com filhos aqui, que estão vivendo o fundo do poço, porque pensaram que podiam viver sozinhos, pensaram que podiam se manter, que se bastavam por si, e entraram no fundo do poço. Escuta uma coisa, a única coisa que você pode fazer para mudar sua história é voltar para Jesus. A única coisa que você pode fazer para ter dignidade de volta, respeito, carinho, vida excelente, é voltar para o Pai. Enquanto o filho estava jogando tudo fora, o pai estava lá pensando, deve ter vendido o anel também. Essa altura não deve nem ter mais o anel que representava a paternidade, porque o anel era com que selava, e o selo da família. Então aquele filho, até o anel jogou fora, não tinha comida, falou, só resta o anel, vou trocar esse anel aqui por um prato de comida. Nem isso ele valorizou, não valorizou a paternidade. E o pai até no anel pensa. A roupa já tinha envelhecido, fedida, rasgada, o sapato já não tinha mais. E o que o pai faz? Começa a engordar o novilho para o dia que o filho voltar. Olha que pai maravilhoso. O filho está lá jogando tudo fora, ele está em casa preparando a festa do retorno. Eu quero falar com você. Você está longe, mas o pai nunca esteve longe de você. Você está longe, mas o pai está pensando em você todos os dias. Você está longe, mas o pai está preparando uma festa para o seu retorno. Você está longe, mas o pai já está dizendo, volta meu filho, porque tudo que eu quero é você de volta. Sabe o que o pai quer? Você de volta na casa dele. Aleluia. A melhor festa da fazenda
foi feita nesse retorno desse filho. Agora imagina o outro filho, que estava dentro de casa, mas não vivia o que a casa vivia. O pai está preocupado com outro filho que foi embora, cuidando, preparando para o regresso do filho. E o outro filho que está dentro de casa, chateado quando o irmão volta. E fala, esse teu filho, nem fala o meu irmão, esse teu filho que jogou fora todos os teus bens. Mentira, não eram os bens do pai, eram os bens do próprio filho, era a herança dele, era dele, ele fazia o que ele quisesse. Porque tem gente que está jogando a herança fora, tem gente que Deus abençoou e em vez de valorizar o que Deus deu, está jogando fora, no pecado, na mentira, no adultério, no roubo, na falcatrua. Deus deu, eles fazem o que querem. Esse filho jogou fora o que era dele. E o irmão reclama dizendo, eu estou aqui, eu nunca quebrei um princípio dessa casa, eu nunca quebrei um mandamento seu. Eu estou aqui te servindo o tempo todo e você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Olha só que mentalidade de filho. Isso não é filho, isso é escravo. E Deus já está dizendo para você que você não é escravo, você é filho. Deus tem mais do que você pode imaginar. O que você está precisando como filho? Qual é a necessidade de hoje que você tem como filho? E esse filho mais velho diz assim, esse teu filho jogou tudo fora. E você agora prepara uma festa só para ele. Sabe o que é isso, irmãos? Verdadeiro pai. Eu fico imaginando, pastor Robinho, quantos filhos que jogaram fora o direito da paternidade. Esqueceram o pai. Tem direito, mas não usa. Tem direito, mas não querem desfrutar. Eu não me lembro bem qual é a idade que já tem direito a andar de ônibus sem pagar. Quantos anos são? 65 anos. Eu ainda não tenho, eu só tenho 62. Mas vou chegar lá. Eu vou dar carteirada ainda. Um cartãozinho, né? Agora imagina alguém com 70 anos. Chega na porta do ônibus e fala para o motorista, eu quero entrar e vou viajar de graça porque eu já tenho 70 anos. Ele pode viajar de graça porque ele já tem 70? Não, não pode. Ele tem que ter um documento que vai dar validade para ele andar de graça. Assim são filhos que têm o direito, mas não podem utilizar, porque não tem validade para isso. Qual é a senha da validade? É quando eu digo, eu recebo Jesus. É quando eu falo, eu recebo. E quando eu recebo Jesus, eu deixo de ser criatura, eu passo a ser filho de Deus. Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quantos filhos que não têm direito à paternidade porque não acessaram a senha? Quantos filhos que já viveram as bênçãos dentro da casa do pai, mas que foram embora como esse menino e não estão vivendo mais porque não voltaram para a casa do pai. E eu quero falar com você, se você volta agora para a casa do pai, o pai te dá todo o direito de paternidade. Você passa agora a ser filho de Deus. Você passa agora a ter direito que a casa tem. E o pai está dizendo, tudo que eu quero nesse dia é me tornar o seu pai. Porque essa é uma opção, não é imposição, não. Deus não impõe a ninguém, Deus não impõe ninguém a ser filho, não. Mas Deus está dizendo, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi no tempo da perseguição, no tempo da provação, no tempo da prova. Não, você precisa agora declarar, eu recebo Jesus. Eu estou falando com você que saiu da casa do Pai, que está vivendo sofrimento, que está vivendo a escassez, que não tem mais alegria, que está longe, fedorento, mas o Pai está dizendo, pode vir, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu já tenho uma festa preparada para você, já tenho um novilho preparado para a churrascada, já tenho a banda preparada para a festa, os meus amigos eu já convidei para esse momento, venha, eu vou restituir a autoridade sobre a sua vida, eu vou colocar um anel novo no seu dedo, eu vou colocar sapato novo nos teus pés, já tem roupas aqui preparadas, roupas de gala para a festa, mas você precisa declarar, eu recebo. E se você declara agora, eu recebo, o Espírito Santo entra, muda a sua história e transforma a tristeza em alegria, a derrota em vitória, a perda em conquista. Você quer Jesus? Se você quer Jesus, Ele muda tudo para você.
Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.